Amém? Deuteronômio 8. Eu quero que você olhe comigo. No culto passado nós estudamos, meditamos um pouco sobre o capítulo 7. E a partir do verso 12, a gente vai ver que o tema desse quadro ali é bênçãos decorrentes da obediência. Quando nós vamos chegar lá no capítulo 28 do texto de Deuteronômio, nós vamos rebuscar todas essas informações. Mas quando você vai ler esse texto até o verso 26, o texto vai falar aqui de toda a sorte de bênçãos e graças que são derramados na vida de alguém que realmente busca a palavra, busca a obediência no Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 8. Eu quero ler o texto até no verso 5. E no próximo culto nós vamos meditar do verso 6 até o verso 20. Amém? Amém. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Um estadista inglês, um homem que tinha sido do exército, mas depois se tornou alguém muito importante na liderança do país, chamado Oliver Cromwell, avisou ao seu artista que pintava seu retrato que se recusaria a pagar um centavo sequer pelo quadro se ele não se parecesse exatamente com ele, inclusive com espinhas, verrugas e tudo o que você vê em mim, você vai desenhar no meu retrato. Ao que parece, o grande estadista inglês era tão corajoso ao posar para um retrato quanto era liderando um exército no campo de batalha. Coragem, sentar-se diante de um artista e dizer: eu quero que você faça um retrato de mim exatamente como eu sou. As verrugas, os pés de galinha, as marcas do tempo, tudo precisa estar nesse retrato. A maioria das pessoas não é assim tão corajoso. Nas fotos de casamentos e aniversários, normalmente se usa o Photoshop para dar uma arrumada e tirar as verrugas, os pés de galinha e as espinhas e as imperfeições. Isso sempre ajuda. Nesta parte do discurso de despedida que Moisés estava dando para essa nova geração, era um discurso de despedida, como a gente viu lá no capítulo 4 de Deuteronômio, o Moisés falando para o povo que ele não entraria, mas ele prepararia o povo para que eles entrassem. Nessa parte do seu discurso de despedida, Moisés retratou o povo como ele era de fato, como aquele povo realmente era, sem Photoshop e sem tirar uma verruga, com verrugas, espinhas e pés de galinha. Era importante para a vida espiritual daquele povo deles que Moisés fizesse isso, pois um dos primeiros passos para a maturidade é aceitar a realidade, tomar uma atitude em relação à realidade.
O povo era daquela forma mesmo. Quando alguém não aceita como a realidade realmente é, e essa pessoa fica figurando, colorindo seu próprio pecado, suas próprias indisciplinas, a cura jamais vai chegar na casa dessa pessoa. Uma das primeiras coisas que precisa acontecer no seu casamento, na sua vida, no seu emprego, na sua faculdade, no seu estudo, é o reconhecimento de que há verrugas, espinhas, pés de galinha, e não maquiá-las com o Photoshop da vida. Nós precisamos nos ver com os olhos de Deus, como Deus olhava para esse povo, como Deus olhava para toda essa situação, como era o coração dessas pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, o apóstolo Paulo, falando acerca da ceia do Senhor, ele diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E quando nós mesmos nos julgamos, nós nos julgamos como algo perfeito, como bom. Nós não queremos para nós mesmos. Nós somos extremamente misericordiosos conosco e nós somos cobradores com os outros. Então quem faz uma avaliação desse povo, de como era o coração, como estava o interior, de como estava a alma, de como os pensamentos estavam se movendo, Deus faz aqui uma ressonância. Deus faz aqui um retrato desse povo e mostra para eles como que eles eram. No verso 1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Meus irmãos, a palavra de Deus não passou. Nós não somos discípulos daqueles que negam a palavra de Deus. Nós não somos discípulos de Charles Darwin, e nós também não somos discípulos daqueles que desprezam o Antigo Testamento. Nós somos discípulos daquele que veio direto do Pai e disse que nem uma vírgula e um tio, nada passará da palavra de Deus. Meus irmãos, é injusto quando você quer ser abençoado e bem-aventurado sem você cumprir os mandamentos. Então esse texto, ele dá, o começo dá essa ênfase: cuidareis de cumprir todos os mandamentos, que hoje vos ordeno, para que vivais. Há um propósito, aqui há um propósito de vida. Não é apenas um propósito biológico de se arrastar pela face da terra. Não há apenas um propósito biológico de casar, criar filhos, encher a terra, ter uma família, trabalhar, morrer e acabou. Quando a palavra de Deus aqui fala de propósito, ela não está falando de bios, ela está falando de zoes. E lá no grego a palavra zoes, usado para vida, é também para propósito de vida, como missão. Eu sei o porquê eu estou nessa terra. Eu sei a minha função em Cristo. Eu tenho um propósito eterno em Cristo. Eu estou aqui para cumprir aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas fora da palavra, você é alguém fora do propósito. A pessoa até pode ter produzido bens imateriais sobre a terra, mas ela não produz eternidade. E quando ela chega diante de Deus no juízo final, Jesus vai olhar para ela e dizer: eu não te conheço. Então você pode marcar aqui que o Moisés está dizendo: se vocês querem ter um propósito de vida e você quer fazer a tua vida valer a pena, você precisa cumprir a palavra de Deus para que vivais, para que você tenha um propósito, zoes. E depois o texto fala: e vos multipliqueis. Esse povo aqui é uma metáfora da igreja do Novo Testamento. Assim como esse povo se movia no deserto, a igreja do Novo Testamento, os salvos em Cristo, se movem pela palavra. Tem N formas de fazer igreja. Tem como fazer igreja em um formato de associação. Tem
tem como fazer a igreja em formato de restaurante, comilança. Tem igreja que só come. Quando você olha na rede social, a igreja está fazendo um espeto curi de novo. Quando você olha na outra rede social, já está fazendo uma pizza de novo. Outra rede social já é a noite do pastel de novo. Então tem o formato restaurante de ser. Tem a igreja que é formado, que é a igreja mercado de ser, onde o púlpito é um balcão de negócios e o pastor é um vendedor. Mas quando nós queremos nos mover no propósito de Deus, nós precisamos entender que nós vamos nos multiplicar pela palavra. A multiplicação aqui no texto é multiplicação de filhos, progenitores. Mas a multiplicação para a nossa aplicação é uma multiplicação de salvação. Se nós queremos nos mover na presença de Deus, nós precisamos nos mover pela palavra e fazer como Deus quer que as coisas sejam feitas. Depois que a palavra diz que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu debaixo de juramento a vossos pais. Há um lugar para entrar. Esse povo aqui precisava entrar num espaço físico, geográfico. Nós precisamos entrar em lugares espirituais no Senhor. E esses lugares nós não entramos e nós não podemos acessar se nós estivermos fora da palavra. Então muitas vezes as pessoas desejam entrar em lugares de Cristo por meio de uma performance. Mas em acessar e entrar em lugares espirituais do Espírito, do reino do Espírito, nós não entramos com palavras programadas como se fosse um mantra ou um abracadabra. É necessário que esses caminhos sejam pisados, trilhados e andados pela obediência no Senhor. Por isso que o texto começa a dar essa ênfase: cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Os pais desse povo eram o Abraão, o Isaac e o Jacó. Os pais sobre o povo da igreja hoje, o primeiro pai é Jesus. Os nossos pais hoje é Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Paulo. E o Senhor Jesus na cruz, Ele prometeu um lugar. Quando Jesus ressuscitou, Ele prometeu um lugar. Em João 21, quando restaurou o ministério de Pedro, prometeu um lugar. E quando Ele subiu, Ele prometeu o mesmo lugar. Há um lugar para você alcançar. E para isso nós precisamos cumprir a palavra de Deus. E eles eram filhos do deserto. Essa geração nasceu no deserto. Eles não viram nem egípcios e nem o Egito. Eles nasceram durante esse período de 40 anos na caminhada em direção à terra de Canaã. E 3 elementos eram essenciais para Israel progredir nesse propósito. Primeiro, ouvir a palavra. Meus irmãos, às vezes as pessoas podem sentar-se numa cadeira da igreja, num banco, e apenas escutar a palavra. Como nós sabemos quando alguém ouve ou quando alguém escuta? Pelo resultado que essa palavra vai fazer na vida dessa pessoa. Quando eu recebo a palavra aqui no culto ou no estudo bíblico, eu volto para casa e essa palavra não muda nenhuma área da minha vida, ela não me sustenta, ela não me direciona, e eu não levo ela em consideração, eu não a ouvi, eu a escutei. Nós nos comportamos então da mesma forma quando nós vamos no mercado e ficamos na fila e nós ouvimos as pessoas falarem sobre o tempo, sobre a política, sobre o país, sobre a seca, sobre a chuva, sobre a morte, sobre a peste, e nós estamos ali e o nosso grande alvo é passar pelo caixa e ir embora. Nós não ouvimos, nós escutamos aquela conversa.
Às vezes as pessoas se comportam da mesma forma diante da pregação do Evangelho da cruz, a sabedoria da cruz. Elas não ouvem, elas apenas escutam. Quando isso não traz resultados para a minha caminhada, então eu não ouço. Em segundo lugar, eles deveriam lembrar-se. E para que a gente se lembre da palavra, nós precisamos colocar na nossa vida lembretes. O povo de Israel deveria usar faixinhas de couro na mão, deveria usar um lembrete na testa, eles deveriam usar mecanismos, instrumentos para lembrar da palavra. É por isso que dentro do cristianismo dos nossos dias, nós nos levantamos e logo cedo nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós ouvimos música cristã durante o dia, nós ouvimos uma mensagem, uma pregação, para que todos os dias nós nos lembremos da palavra de Deus. E é muito fácil você se esquecer da palavra de Deus. É muito fácil você passar um dia trabalhando e você nem se lembrou da eternidade, nem de Deus, nem de nada. Quando nós passamos trabalhando às vezes com os ímpios, e nem sempre na empresa onde você trabalha, no lugar onde você ganha o seu pão de cada dia, há cristãos, e então você está ali junto com os ímpios, e às vezes você corre o risco de passar o dia todo ali, e no final da tarde você lembra, mas existe Deus. Em terceiro lugar, eles deveriam obedecer, ouvir e lembrar da palavra, e não obedecer também não adianta. A obediência é colocar em prática, é pegar aquilo que é teórico, é ter a habilidade de olhar as letras e transferi-las como vida para os nossos pés. Isso é obedecer. É sair do culto entendendo, fazer uma conversão do ensino para a minha vida. Enquanto que você vai ouvindo, você vai convertendo para os teus dias, ouvindo e convertendo para a tua realidade, como você precisa viver. Eu preciso ler as Sagradas Escrituras e imediatamente convertendo para a minha realidade, como eu vou afinar os meus pés com a estrada, com o caminho do céu. As pessoas precisavam não apenas ouvir e lembrar, mas também obedecer. A partir do verso 2, quando nós olhamos o verso 1, termina com um ponto, é porque a informação foi dada e o tema foi encerrado. Mas o verso 2, ele traz aqui um tema, uma informação muito importante, que eu chamo isso aqui de revelação, e o Moisés chama a memória, ele chama de volta, ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Nós temos uma caminhada. Nós temos uma caminhada. Você tem uma caminhada, você tem uma história. Você consegue ver Deus trabalhando na tua história, nos teus passos, para hoje você estar aqui? Você consegue olhar na caminhada, na trajetória da onde você veio e entender como Deus trabalhou na tua vida para você receber essa palavra hoje à noite? Nós não podemos nos esquecer do caminho do passado. Quando nós falamos de caminhos do passado, a Bíblia nos ensina a não voltar para o caminho maligno do passado, mas nos lembrar e entender que até ali Deus nos guardou, nos orientou e nos disciplinou. Então esses jovens estavam ouvindo de Moisés, e Moisés diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Não te esqueças do caminho. Se você está num período difícil da sua vida, em que Deus está quebrando você, não esqueças o porquê você chegou nessa situação. Se Deus está apertando você em um momento de disciplina, e Deus está quebrando você para te ensinar, não te esqueças
o caminho que você fez para você chegar nessa situação. Não te esqueças do caminho. Quando o Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso, Ele diz que eles deveriam voltar ao primeiro amor, que eles deveriam de fazer o caminho de volta para da onde eles tinham caído. Não te esqueças daquele caminho. Há caminhos que é necessário que sejam percorridos de volta para que haja perdão numa família, haja perdão num casamento. É necessário voltar o caminho para começar da onde tudo se espalhou e reconstruir o caminho. Não te esqueças do caminho. Nós não podemos nos comportar como se nós tivéssemos amnésia espiritual e aí então, depois de que encontramos com Jesus, tudo passou. Paulo não diz isso lá em Coríntios. Ele diz que tudo se fez novo. Mas não te esqueças do caminho por onde Deus levou você, para você chegar onde é que você chegou. E quando esse texto começa a falar, há aqui um começo, uma introdução, para que a gente chegue devagarzinho até no versículo 5. E Moisés vai mostrando aqui para o povo que é um tratamento de Deus para cima do povo. E a pergunta é: você suporta o tratamento de Deus? Quando Deus trata a gente, você suporta? Como você reage? Segundo, no verso 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, não te esqueças que o Senhor te guiou. O Senhor te guiou. Deus tem um projeto com você como pessoa, Deus tem um projeto com você como casa, Deus tem um projeto com você como ser humano na sociedade. Não te esqueças que Deus te guiou. E quando o ser humano começa a se esquecer de que Deus o guiou, facilmente a soberba destrói essa caminhada. O projeto era do Senhor e a caminhada era para todo o povo, todos deveriam caminhar. Não te esqueças do caminho e não te esqueças que o Senhor te guiou. Logo depois, o Moisés vai dizer assim: pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. No passado recente, não tão longe, entra na igreja evangélica brasileira uma teologia, uma pregação chamada triunfalista. E nessa pregação triunfalista, o crente não fica pobre, ele não tem depressão, ele não tem sofrimento, ele não tem doença. Você precisa estar sempre para cima, e se alguma coisa de ruim acontecer, é porque você se afastou da fé, ou porque você tem pouca fé. É a teologia triunfalista, você tem que sempre vencer. E dentro dessa teologia triunfalista, quem humilha é o diabo. Deus sempre te exalta. O apóstolo Tiago, em Tiago 4,6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. E quando esse texto diz aqui que Deus levou eles esses 40 anos pelo deserto, tem aqui um propósito. E o primeiro propósito que ele começa citando é para te humilhar. Mas quando Deus nos humilha, então nós damos a culpa no diabo. Quando Deus nos humilha, então nós damos a culpa nas pessoas malignas desse mundo. Quando Deus nos humilha, nós damos a culpa na corrupção política. Quando Deus nos humilha, nós damos a culpa no aquecimento global. Quando Deus nos humilha, nós damos a culpa nos nossos pais. E o texto diz claramente aqui que Deus levou-os para um caminho para que eles fossem humilhados. E eles foram humilhados por causa da soberba, da falta de disciplina. Eles foram humilhados, Deus humilhou eles. Jeremias 17:10, o profeta diz assim:
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Quando Deus nos humilha, então nós somos exatamente como nós somos. Meus irmãos, talvez você veio nessa noite aqui, você saiu da sua casa, realmente desejando que Deus desse uma palavra para você. E Deus está dando uma palavra para você. Deus nos leva pelo caminho do deserto para nos humilhar, porque Ele tem um tratamento na nossa vida. O povo evangélico gosta de ouvir que Deus exalta os humilhados. Se você quer ver uma coisa que o evangélico sabe falar muito bem, mas Deus exalta os humilhados. Quando a pessoa passa por uma injustiça no trabalho, esse crente volta para casa pisando duro, mas Deus há de exaltar os humilhados. Quando essa pessoa passa por uma injustiça familiar, Deus há de exaltar os humilhados. Quando essa pessoa perde e ela vota e não ganha o candidato dele, ele diz, mas Deus há de exaltar os humilhados. Meus irmãos, nem sempre Deus exalta os humilhados. Isso aqui é uma frase, é um crentez, é um evangeliquez que não está descrito na Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui que Deus humilhou esse povo e humilhou eles. E a nossa pergunta nessa noite: como nós nos comportamos quando Deus nos humilha? Você consegue entender e ter consciência de quando Deus humilha você, que você está sendo humilhado por Deus? Que Deus deixa você sem saída? Que Deus aperta você e Deus faz você pedir socorro para alguém que você não pediria? E Deus humilha você? E a gente precisa lamber o cuspe que a gente cuspiu, lamber o leite que foi derramado. Deus nos humilha. O mundo é redondo, ele dá uma volta para cima da gente e a gente precisa ficar bem quietinho, sentado e pagar a língua, porque Deus está nos humilhando. Mas os crentes não entendem assim. Eles preferem passar uma maquiagem e um Photoshop e dizer, não, é só um período da vida, é que crise todo mundo tem. E você maqueia isso, ao invés de nesse período você ser tratado, você foge, você dribla. E o teu estado depois da humilhação é pior do que o primeiro. Deus estava humilhando eles. Deus humilhou Jó. Ou não humilhou? Deus entregou ele nas mãos de Satanás. Deus humilhou Jó. Deus humilhava frequentemente o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo descreve que ele era apóstolo em cadeias. Você acha que isso é uma coisa maravilhosa? Cadeias 5 estrelas? Claro que não. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que ele doía muito. E por 3 vezes tinha pedido para que Deus tirasse esse espinho da carne. E Deus falou assim, não vou tirar, porque você precisa ficar fraco e humilhado. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou humilhar você. Eu não vou curar você. Jesus humilhou Pedro, quando Jesus disse para ele, arreda Satanás, chamando Pedro de diabo, de acusador. Como Pedro tratou essa situação. Jesus humilha aquela mulher Ciro-Fenícia que veio para Jesus e disse, eu tenho uma filha que está horrivelmente endemoniada, em Mateus 15, e essa mulher foi humilhada por Jesus. Como ela suportou aquele tratamento? Por muitas vezes os crentes são humilhados por Deus, mas não entendem corretamente aquilo. E Deus nos humilha. Quebra um pé, quebra uma mão, machuca um olho, coloca uma pedra no rim e Deus nos humilha. Coloca uma dor na coluna, coloca uma dor numa vértebra, faz doer uma costela e Deus nos humilha. Faz acontecer alguma coisa no olho,
faz acontecer alguma coisa no ouvido, Deus nos humilha. E Deus sabe como fazer isso. Deixa você sem dormir. No outro dia cedo, quando você pensa, eu vou descansar um pouco, Deus manda alguém na sua casa e diz, você não vai dormir. Deus sabe como humilhar, para quebrar nossa soberba e quebrar o nosso orgulho. Deus sabe humilhar. Meus irmãos, por que muitas vezes as pessoas dão os méritos da humilhação para Satanás? Não é que o diabo está me provando, mas é que o diabo está para cima de mim. É porque nos últimos dias o diabo está... Você já se deu conta que muitas vezes pode ser Deus resistindo à nossa soberba? Deus botando mão na nossa testa, no nosso peito, e resistindo à nossa soberba, e nos humilhando. E ao invés disso, você fica com raiva do patrão. Ao invés de você entender que Deus está humilhando você, você fica com raiva da sua família. Ao invés de você entender que Deus está humilhando você para te ensinar, você fica com raiva de pessoas, você fica com raiva de situação. Como que uma pessoa precisa se comportar? Aceita a humilhação, para que o coração seja tratado, e Deus nos prova. Deus prova. Olha o verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. É uma prova. Meus irmãos, se você achava terrivelmente difícil aquela prova lá no primeiro ano, lá de 1 mais 1, 1 mais 3, você ficava com dor no estômago no dia que tinha a prova. Naquela época a gente não fazia nem ideia de que Deus também faz provas. A vida é uma escola, e os sofrimentos são as provas pelas quais Deus nos mostra como nós realmente somos. E há coisas no meu e no seu coração que Deus mostra para nós por meio das provas. Há coisas dentro de você que você descobre no meio da prova. Às vezes, a maledicência, a vontade de xingar, que quando a vida está boa você não xinga, mas quando Deus coloca uma prova, aquele xingamento sai. Às vezes há uma raiz de murmuração, e quando você está bem, tudo vai bem no seu emprego, na sua vida financeira, mas quando Deus coloca uma prova, aí a murmuração sai. E Deus prova o nosso coração por meio de sofrimentos, de dores, de humilhação. E como nós nos portamos no dia da prova? Jeremias 17:9, o texto diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E nós conhecemos um pouco do nosso coração no dia das provas, para te humilhar, para te provar, para saber, olha o final do verso 2, para saber o que estava no teu coração. Deus conhece o nosso coração. E quando nós falamos essa frase, Deus conhece o nosso coração, é quando alguém duvida da gente. Então nós nos defendemos com uma frase crentez, mas Deus conhece o meu coração. Quando você dá de bom coração um presente para alguém, mas a pessoa não entende bem, e você fica assim, daí você se defende dizendo, mas Deus conhece o meu coração. Quando você deu uma palavra em algum lugar e alguém se ofendeu, e alguém veio falar para você, olha, o fulano lá tal se ofendeu com aquela frase, e você de fato não falou para ofender, então você usa você rebusca o crentez e diz, mas Deus conhece o meu coração. E Deus conhece o nosso coração, mas Ele não conhece o nosso coração como nós o conhecemos. Ele conhece de forma profunda, e Ele sabe que no nosso coração há corrupção, há xingamentos, há maledicências, há reclamações. E quando Deus nos aperta numa prensa, então salta
dos olhos e da boca o que há no coração. Quem aqui é do campo, uma carneada de porco, e você derrama aquele torresmo quente dentro da prensa, e você aperta, aqueles torresmos vão fazendo barulho, tim, tum, tim. Não é tão musical, mas você ouve. Quando Deus coloca um tratamento assim, Ele revela o nosso coração. Meus irmãos, há pessoas que Deus coloca numa cama, num leito de hospital, antes de levar para a eternidade, para Deus mostrar para aquela pessoa como era o coração dela. Há pessoas que Deus coloca num leito de morte e ela descobre como é o coração dela, então ela pode se arrepender. E se Deus a levasse para a eternidade boa, com saúde, ela nunca se arrependeria. Quando uma pessoa tem um problema, então você vai ver como ela de fato é, o que ela tem no coração. E Deus jogou eles numa prensa do deserto. Para quê? Para humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus sonda o coração, Deus prova, Deus tira pequenas amostras e leva no laboratório do céu e traz para a gente impresso e mostra: é assim, é imperfeito, tem problemas, mas nós preferimos colocar uma maquiagem ou passar Photoshop e dizer: não, está tudo certo. E Deus nos humilha, nos prova para saber como é o nosso coração. O texto continua, mesmo que há um ponto depois do 2, mas a mensagem continua, porque há uma introdução, há uma ideia, um propósito para chegar no verso 5. 3. Ele te humilhou. Vamos falar junto isso? Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná. Olha só, Deus nos ensina por meio da humilhação. Não, mas a fome vem do diabo. O problema da fome é por causa das ladruagens políticas. O problema da fome é por causa disso e daquilo. Quando os discípulos fizeram uma má interpretação da mulher que jogou perfume sobre ele, e os discípulos disseram: quanta cesta básica daria para os pobres? Jesus falou assim: para com isso, os pobres sempre tendem com vós. Então tem uma promessa da boca de Jesus que a pobreza nunca vai terminar. Você entendeu? Que ela não bata na nossa casa, mas Jesus falou que nunca vai terminar. Como Deus tratou esse povo? Primeiro com fome. Quais são as ferramentas didáticas de Deus? Primeiro, a humilhação. Verso 3, Ele te humilhou. São ferramentas didáticas. Se Deus viesse para nós e simplesmente dissesse: olha, eu quero que você faça isso e aquilo, é poucas vezes que nós obedecemos de boa. É ou não é assim? Mas aí quando Deus vai cortando o recurso, nós entendemos para que lado que Deus quer que a gente vá. Se Deus dissesse para o povo, quando eles saíram do Egito, Deus dissesse assim: olha, amanhã cedo pela manhã, o meu servo Moisés estenderá o cajado sobre o mar se abrirá e vocês passarão e chegarão do outro lado. Se Deus dissesse assim, numa boa: entram no mar, passam e vocês vão passar ali, eles não entrariam. Então Deus teve que suscitar o exército dos egípcios para que viesse atrás deles. Quando eles olharam para o exército, disseram: ai meu Deus, como nós vamos escapar? Então Deus mandou abrir o mar e eles passaram. Muitas vezes nós não obedecemos numa boa. Deus precisa nos humilhar. E essa ferramenta Deus usa, a humilhação, e depois falta das coisas, a necessidade. Então não é justo quando às vezes nós fazemos aquelas afirmações assim: ah, mas se eu tivesse aquela terra, então eu faria isso. Ah, se eu tivesse aquilo.
Meus irmãos, Deus coloca necessidades na nossa vida para frear a iniquidade. E quando o texto fala que te humilhou e te deixou ter, Deus deixou ter fome. Deus deixou faltar as coisas, para você aprender a dizer não. Há pessoas que Deus precisa trabalhar e curar com a necessidade e com a falta das coisas, para que ela aprenda o não. Há pessoas que Deus deixa ter fome, a necessidade, para a pessoa entender o quanto custa. Essa geração era uma geração que teria tudo, e um pai que não ensina o não e o quanto custa, é um pai que estraga os seus filhos. Então Deus deixou passar fome para dizer: vocês vão aprender o quanto vale isso. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que passar fome para entender o valor das coisas. Meus irmãos, quando uma igreja começa bem pequena e bem pobrezinha, sem muito recurso, o violão do pastor é um tonante, 1975. O som da igreja é aquele som de caixa de raposa. Então aquela igreja pensa: se nós tivéssemos um som Behringer, por que que Deus deixa faltar? Porque há uma didática de Deus em faltar as coisas na nossa vida. Meu irmão, você não vai ouvir essa pregação em muitas igrejas. De repente as pessoas que vão assistir essa pregação no canal, quando chegar nessa parte, vão desligar, porque isso é uma heresia. Deus nunca deixaria a gente sofrer. Deus o livre. Mas o texto diz que Deus faz nós sofrermos para a gente entender o valor das coisas, entender que Ele é Deus e que Ele é poderoso. E Deus tem um propósito com isso. Verso 3: Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias. Então, se esse povo tivesse trigo, tivesse farinha, tivesse condições de fazer o seu pão, e Deus dissesse para eles: olha, mas eu vou derramar maná, o povo diria assim: não, nós não precisamos, nós não vamos comer o pão de Deus, não, nós vamos comer o nosso pão. O pão de Deus se perderia. Então Deus deixou eles ter fome, deixou faltar tudo, deixou acabar a massa que eles fizeram no Egito e levaram para o deserto, acabou tudo. Então o povo resmungou e murmurou, aí Deus deu o maná, então estava maravilhoso, todo mundo comia. Então Deus mandou as codornizes, e a Bíblia diz que eles comeram tanta carne que saiu pelos narizes. Então eles glorificaram a Deus e disseram: ah, que Deus maravilhoso, nunca deixaremos de amar ao Senhor. Eles deram valor por causa da fome, da necessidade que eles tiveram. Eles deram valor para a água, porque eles passaram sede, e quando Deus fez brotar a água da rocha, eles tomaram, eles valorizaram aquilo por causa da sede. Então Deus tem um propósito maior. As provas naturais da vida precisam levar você para um propósito maior. Há um outro nível para você chegar. Deus ensina no âmbito material para que você entenda as lógicas espirituais do céu. Deus deixou eles passar fome, sede, humilhou, para que eles entendessem o nível eterno das coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Então Deus dá o propósito aqui, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, então vem o propósito, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meus irmãos, quando Jesus foi tentado, provado no deserto, Jesus falou isso para o diabo também. Em Mateus 4,4, Jesus completa ali: não só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: você não é um animal, um bicho, que apenas se preocupa com comida e bebida. Você é um ser humano.
Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem espírito, alma e corpo. Não preocupe-se apenas com o corpo e com essa vida nessa terra. Eu vou humilhar você na esfera material, na esfera do corpo, para você entender as verdades espirituais. E o sofrimento precisa levar você aos pés de Cristo. Deixa o sofrimento levar você aos pés de Cristo. Deixa o sofrimento, deixa a humilhação levar você ao verdadeiro pão da vida. Quando você está passando por uma humilhação, seja sábio e pergunte para Deus qual é o propósito que o Senhor tem com essa humilhação para a minha história. O sofrimento precisa levar a gente aos pés do Senhor. O sofrimento precisa tirar a superficialidade do teu coração. Meus irmãos, tem uma coisa que tem me deixado muito angustiado, é a superficialidade das pessoas que frequentam igrejas. É uma superficialidade muito grande. É apenas um comportamento de cristão dentro do templo, mas para fora do templo é como se aquele ensino não acompanhasse o dia a dia. A única coisa que acompanha os crentes é aquelas frases prontas: Deus proverá, Deus exaltará o humilhado. Mas é só isso, é como se fosse um abracadabra evangélico. E você quer ver como que o sofrimento tira a superficialidade do nosso coração? Meus irmãos, quando chega a humilhação e o sofrimento na sua casa, lembre-se disso. Toda a superficialidade, ela derreta, ela vai embora, porque a dor, ela é real, a humilhação é real, a superficialidade, ela não resiste diante da dor e da humilhação, e Deus colocou dor e humilhação, e a superficialidade precisa ir embora, para que na madrugada, às vezes você bem quietinho, vai lá para o outro quarto e chora na presença de Deus. Aquela superficialidade do crentez, do culto, vai embora, e você é real. E aquela tua oração é verdadeira. E aquela tua leitura bíblica nunca foi tão verdadeira em você buscar uma resposta. Deus nos humilha para tirar a superficialidade do nosso coração. No texto de João 6, que é aquele texto da multiplicação do pãozinho, e a multidão no outro dia vai atrás de Jesus, e Jesus ensina para eles, em 6,26, Jesus fala: eu sei, vocês não vieram atrás de mim por causa da vida eterna, vocês vieram porque vocês comeram no pãozinho e gostaram. Jesus dá uma orientação em João 6,27 e diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quando nós trabalhamos apenas pela comida do dia a dia, gente, isso é a mais pura superficialidade. Você vai para o seu emprego, você vai para o trampo, só porque você precisa pagar aluguel, água, luz, comprar carne, comprar as coisas do mercado, você precisa pagar a mensalidade da faculdade dos seus filhos, então você precisa trabalhar, e você trabalha apenas pelo pão que perece. Isso é superficialidade. Quando você vai passar pela prova da morte, vai sobrar nada mais do que apenas aquilo, e isso ficará nessa terra. Mas quando você trabalha pelo pão do céu, você vai ter um galardão na eternidade, porque você não cumpriu um propósito de superficialidade. E quando Deus coloca a humilhação em cima desse povo, Deus tinha a intenção de levá-los ao pão do céu e dizer: olha, aqui está o maná, é uma figura material, mas há um pão mais alto que isso, que é o pão do céu. Em Mateus 6,20, Jesus fala assim: mas ajuntai para vós outros
tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e não roubam. Meus irmãos, quando a vida começa de muito bem, e não há uma humilhação, não há uma perda, não há nada, nós temos uma tendência muito grande de nos tornarmos bem superficiais. Uma oração no piloto automático, toda manhã você lê a Bíblia no piloto automático, amado Senhor Deus e Pai, e papapá, papapá, e a sua mente no piloto automático está uma maravilha, amém, em nome de Jesus, você vai trabalhar. Mas quando Deus coloca na nossa vida uma prensa, você não vai mais ficar no piloto automático, porque aquela prensa não deixa, a prensa faz você viver. Glória a Deus que sabe nos humilhar, glória a Deus que sabe puxar o tapete da nossa vida, glória a Deus que sabe aonde tocar, no pé, no ombro, na cabeça, no olho, na carteira, no filho. E olha que como Deus às vezes toca nos filhos, aí sim. Meus irmãos, às vezes você não vê, mas o pastor às vezes vê homem chorando. Quando Deus toca na ombra, quando Deus toca nos filhos, então Deus começa a demonstrar que há algo mais alto do que só a sua vida superficial, de cada dia levantar e trabalhar e voltar para casa e dormir e continuar essa vida. Deus usou o sofrimento para provar o coração, Deus usou o sofrimento para purificar o coração, Deus usou o sofrimento para ensinar que o ser humano tem espírito, tem alma, não apenas corpo, e precisa se alimentar do pão do céu. Tenha uma boa alimentação física. Nós temos recomendações de profissionais da saúde que podem nos ajudar muito a como ter uma alimentação melhor, com mais qualidade. Mas você precisa principalmente alimentar o seu espírito e a sua alma com a palavra de Deus. No verso 4: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deus nos ensina por meio do cuidado dele. Você já reparou que há coisas que tecnicamente já deveriam ter vencido e você ainda está usando? E você diz para você mesmo: não é possível. É porque Deus está cuidando de você. Então, se nesse primeiro tranco que Moisés está dizendo: olha, Deus cuida de vocês, humilhando vocês, agora Moisés está dizendo: olha, recorda de todo o caminho e lembra que vocês não levaram 2 túnicas nem 2 pares de sandálias, vocês não trouxeram do Egito mais uma muda de roupa e nem trouxeram arrastando uma mala ou um guarda-roupas. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Isso é um milagre. Quanto tempo você usa a tua roupa? As mulheres olham dentro do guarda-roupa e dizem: eu não tenho mais roupa. Na verdade está tudo novo ainda, mas já tem que comprar uma roupa nova. Esse povo andou 40 anos com a mesma vestimenta. Isso é um milagre. Não só o pão, não só a água da rocha, não só as codornizes, não só a nuvem de fogo à noite, não só a nuvem de sombra de dia, mas as vestes nunca envelheceram. Deus tem poder e autoridade de tocar em coisas materiais para que elas durem muito mais tempo do que naturalmente elas durariam. E Deus tocou nas vestes. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Quando você faz uma caminhada de 15 minutos a mais, você chega em casa, coloca o pé para cima, ai que inchaço do pé. Nunca inchou o pé durante esses 40 anos. Meus irmãos, em 1 Pedro 5,7, o apóstolo Pedro diz que a gente deve lançar
sobre ele toda a nossa ansiedade. Talvez você veio para o culto hoje, Deus vai falar com você sobre a questão de como aquela porta fechada vai ser resolvida, como aquela situação que você não sabe como vai ser resolvida, vai se resolver. Você não sabe, eu também não sei. Mas o Senhor Jesus, Ele fala que nós precisamos lançar sobre Ele toda a ansiedade. A palavra ansiedade significa excesso de futuro. Eu fico preocupando-me excessivamente como que vai ser amanhã. Quando nós lemos o texto de Mateus 6, do verso 25 ao 34, nós vemos ali que Jesus fala sobre a ansiedade, sobre a grande preocupação de o que vestir, o que comer, o que fazer isso, como fazer aquilo. E há 3 perguntas mais prementes da vida da maior parte das pessoas: o que comeremos? Segunda, o que beberemos? Terceira, o que vestiremos? E Deus diz: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você. Você deve cada dia trabalhar e buscar fazer aquilo que você precisa fazer, e eu vou sustentar você, eu vou ajudar você a andar na sua vida, nos seus caminhos. Deus supriu o povo durante 40 anos, isso não é pouca coisa. Amém? Amém. Para chegar ao verso 5. Então eu quero que você olhe comigo as primeiras palavras de cada verso. Olha o verso 1: cuidareis de cumprir. Verso 2: recordar-te-ás. Verso 3: ele te humilhou. Verso 4: nunca envelheceu a tua veste. O verso 5: sabe, pois, no teu coração. O que é isso, saber no teu coração? Saber no coração é algo diferente do que saber apenas pela razão. É quando aquilo toca, aquilo mexe você. Aquilo é uma memória viva. Aquilo é um entendimento das tuas entranhas. Você tem aquela informação, mas você também tem sentimentos em relação àquilo. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Nós gostamos da disciplina de Deus? Quem aqui gosta? Quem está num tempo bom da vida e diz: olha, Deus, o Senhor não quer vir sobre mim com disciplina porque tem tanta bênção? Isso é uma coisa esquisita. Mas o texto diz que Deus nos disciplina. Em Êxodo 4, verso 22, o texto diz que Israel era filho primogênito de Deus. Quando você olha, quando um casal tem vários filhos, qual que é o filho que o pai e a mãe mais pegam pesado? Não é o primogênito? Depois até às vezes o terceiro e o quarto os pais já tratam aquele quase como o vô trata o neto. Mas o primeiro, ele precisa estar dentro do formato. É ou não é assim? Às vezes também não, mas a maioria é. E o texto diz aqui que Israel era o filho primogênito de Deus. O primogênito é modelo para os outros filhos também. Então o pai e a mãe preocupam-se para que aquele filho depois ajude na educação dos próximos. Então aquele precisa ser mais educado. O povo de Israel era o filho primogênito de Deus. Normalmente pensamos em disciplina apenas como um castigo pela desobediência, mas ela inclui muito mais do que isso. Às vezes nós pensamos em disciplina, quando nós falamos a palavra disciplina, já nos vem na mente uma imagem do pai pegando o filho por uma mão, uma varinha e disciplina. Isso também é disciplina, e a Bíblia ensina isso de verdade. Mas não é apenas isso. A disciplina é a preparação da criança para as responsabilidades da vida adulta. Disciplina não é apenas um ato de dor,
mas disciplina é um ato de limites. Você precisa entender os limites de onde você pode estar e aonde você não pode passar. É disciplina. Quando você tem disciplina de acordar todo dia, tal hora, é uma disciplina, é um limite. Você tem disciplina financeira, você tem disciplina com as palavras, é uma disciplina. Essa disciplina aqui, ela é uma disciplina no sentido de educação. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus não é um pai que sempre pega uma vara para bater sempre nos filhos. Deus não é esse pai. Você imagina aquele pai judeu que se agachava diante do seu filho para ficar na mesma altura e conversava com o seu filho, olhando no olho dele e dizendo: filho, assim, assim e assim. O texto se refere a esse tipo de disciplina. Quando a mãe se agachava, a mãe da cultura judaica se agachava na frente da sua filha, olhava no olho dela e dizia: filha, assim, assim e assim. Disciplina. Então, em primeiro lugar, nós precisamos tirar da nossa mente essa disciplina com uma vara, com um pau, com choro, com lágrimas. Nós precisamos entender a disciplina como ensino. Mas quando esse ensino não traz efeitos, então Deus precisa pegar uma vara, e Ele pega também. Deus usou a Síria, os babilônios, como a vara para corrigir Israel. Um juiz castiga justamente um criminoso condenado a fim de proteger a sociedade e preservar a lei. Mas a disciplina de um pai é em amor, a fim de ajudar essa criança a amadurecer para a vida. Isso é disciplina na Bíblia. Mesmo que em Provérbios 22:15 diz que a vara da disciplina tira a estultícia do coração da criança. A disciplina é a prova que Deus nos ama. Em Hebreus 12:6, o autor diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todo aquele que o recebe como filho. Se nós somos filhos, nós seremos disciplinados pelo Senhor. Esse culto hoje, essa meditação, ela precisa nos levar a alguns pontos bem específicos. Primeiro ponto específico: Deus quer que você viva. E viva aqui não é no sentido biologicamente de bios, mas no sentido de zois, como um propósito de vida. Em segundo lugar, você precisa recordar do caminho por onde você veio até chegar aqui, porque no caminho há as respostas. Terceiro lugar, aprenda a receber a humilhação de Deus. Aprenda a se comportar debaixo da humilhação como um filho, e não como um adolescente rebelde que chuta o pé da cama, que chuta tudo e não aceita a repreensão. Meus irmãos, quando Deus nos coloca debaixo de humilhação, nós precisamos nos comportar como humilhados, e aqueles dias nós precisamos estar humilhados, não maquiar, não passar a vida num Photoshop, tomar um monte de remédio para anestesiar aquela situação. Não, eu vou entender, Deus está me humilhando. Deus colocou uma ferida no meu pé para me doer dia e noite. Deus está me humilhando. Você pode tomar algum medicamento que algum profissional vai recomendar para você, mas entenda que Deus está humilhando você. Quarto lugar, Deus quer levar você para um lugar mais alto. Há um pão do céu que você precisa aprender a comer. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Aprenda a se alimentar da palavra. Quinto e último lugar, Deus disciplina a quem Ele ama.
Você quer saber se você é amado por Deus? Quando Ele disciplina você, você diz assim: Deus me ama. Ô papai, eu sei que Deus está me amando. Nós somos muito influenciados por essa pregação da autoajuda, e nós temos a tendência de ligar o sofrimento ao diabo e as bênçãos a Deus. Isso não é um absoluto. Satanás também trabalha por meio das bênçãos, no meio da prosperidade, para levar as pessoas para o inferno. Você está entendendo isso? Mas com certeza Deus trabalha por meio da disciplina para levar você para Jesus Cristo. Isso é uma verdade eterna. E nós precisamos ser sábios em ouvir, entender e transferir essa palavra para os nossos dias. Amém. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você não apenas a baixar a cabeça, mas você também quebrantar o teu coração diante daquilo que o Senhor Jesus ministrou para você. Em nome de Jesus. Papai bendito e Papai do céu, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e eu quero te agradecer sempre, todas as vezes, pela palavra que o Senhor tem ensinado aqui no culto. Uma palavra que não é agradável ao nosso coração, mas ela é agradável ao Senhor, porque os filhos de Deus, os teus filhos, Senhor, não pedem qual é o caminho mais fácil, mas os teus filhos perguntam: o que eu preciso fazer? Qual que é a tua vontade? Em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, Pai, colocar na tua presença aqueles aqui no culto que estão humilhados na tua presença, que o Senhor está quebrando de uma forma ou de outra. Seu Deus, trabalha no coração, tirando toda a ansiedade, tirando, Seu Deus, do coração toda a preocupação, e coloca, Seu Deus, nesse coração um entendimento profundo de que o Senhor está cuidando de toda a situação, de que o Senhor está no controle, a tua soberania alcança cada mínimo detalhe da vida dos crentes. Seu Deus, ensina, Seu Deus, a quem aqui nessa noite está quebrado e humilhado, a se reconciliar com o Senhor e a voltar o seu coração para os teus caminhos. Nós oramos, Pai, te agradecendo. Senhor, obrigado pela tua palavra nesse lugar, pelo teu ensino e como a tua palavra tem chegado à nossa casa e ao nosso coração. Continua, Senhor Deus, ministrando o teu povo a partir do altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.